Olá a todos. Eu sou a Jana, médica pediatra e head da área de Medical Affairs do Axê Laboratórios, uma indústria farmacêutica 100% nacional, e estou aqui hoje nessa talk da Conferência Ethos para falar um pouco a respeito do impacto e das tendências da indústria farmacêutica em um mundo pós-pandemia. Por muito tempo, a indústria farmacêutica foi entendida como um simples provedor de medicamentos. Tradicionalmente, o seu objetivo principal era de fornecer alternativas para o tratamento de doenças e o seu foco estava no produto. Nos últimos anos, porém, uma profunda transformação tem tomado a indústria farmacêutica. O modelo tradicional e seu paradigma centrado em produtos vem sendo suplantado pelo oferecimento de soluções centradas no paciente ou consumidor. Nesse contexto, impera o modelo de construção conjunta, que não olha apenas para o tratamento, mas também para a prevenção de doenças. Esse contexto de transformação precede o cenário de pandemia, mas ela, sem dúvida, gerou um impacto significativo em todas as indústrias. No setor farmacêutico, por sua vez, houve uma mobilização coletiva sem precedentes, envolvendo diversos agentes da cadeia que permitiu o desenvolvimento, a aprovação e disponibilização de vacinas e tratamentos que salvaram vidas em tempo recorde. Houve também um incremento significativo na digitalização e a crescente influência de tecnologias emergentes. Nessa área, a indústria farmacêutica tradicionalmente esteve atrás de outros setores, talvez por ser tão amplamente regulada. Isso parece estar mudando. Enquanto estamos nessa transição pós-pandêmica, é certo que o fator acelerador da transformação não será perdido. Há uma série de tendências que certamente impactarão a indústria farmacêutica nos anos que estão por vir. Eu me proponho agora a discutir duas delas, que sem dúvida estarão entre os agentes transformadores mais significativos desse segmento pelos próximos anos e, ouso dizer, até além deles. A primeira é a digitalização, ou fornecimento de soluções digitais, inclusive o que chamamos de cuidado virtual. Logo em seguida, está a personalização e o foco no paciente. O mais interessante é perceber como temas aparentemente tão distantes têm diversos pontos de convergência. As soluções digitais estão presentes, em maior ou menor grau, em todos os aspectos da nossa vida, e isso não é diferente na indústria farmacêutica. O cuidado virtual já é uma realidade na relação entre médico e paciente. Em uma pesquisa realizada com médicos brasileiros pela IQVIA, 46% dos entrevistados afirmou que estavam realizando consultas via telemedicina com a pretensão de mantê-las no futuro. 62% dos médicos pretendia atender via telemedicina no futuro, e apenas 20% não estava atendendo ou pretendia atender via telemedicina. Mas, para interpretar esses dados, é fundamental questionar o que se entende por telemedicina. Alguns conceitos mais abrangentes definem telemedicina como aquela que utiliza modalidades tecnológicas que permitem ao consumidor receber cuidados médicos remotos. A telemedicina pode, então, ser síncrona, como é o caso das videoconsultas, ou assíncrona, que acontece por meio do compartilhamento de e-mails, de mensagens ou mesmo fotos com seu médico. Sob essa ótica, é interessante analisar os dados desse relatório publicado em 2021, que contou com a colaboração do Stanford Center of Digital Health. Para entender o estado da telemedicina no contexto americano, adultos vêm sendo entrevistados desde 2015. É possível perceber que 2021 marca o primeiro ano em que a consulta por vídeo ultrapassou as outras modalidades, passando a ser a mais utilizada, o que certamente foi intensificado pelo contexto da pandemia de Covid-19 e todas as mudanças regulatórias que ocorreram. Enquanto mais plataformas de consulta por vídeo se tornam acessíveis, espera-se que haja também um crescimento das modalidades além do vídeo, como é visto aqui. Aquelas estratégias assíncronas podem permitir alcançar eficiência em um modelo escalável e que seja integrado à vida tanto dos pacientes quanto dos médicos. Os desafios, por sua vez, seguem. Como remunerar o profissional que fornece esse tipo de cuidado assíncrono? Como expandi-lo para além de uma camada privilegiada da população? Apesar deles, é inegável o estabelecimento da telemedicina não como um modelo de negócio, mas como uma ferramenta de trabalho. As vias digitais também são realidade no contato da indústria farmacêutica com o médico e os profissionais de saúde.
Mais uma vez, o cenário pandêmico acelerou a implementação da comunicação além da visita presencial do representante. No contexto nacional, são utilizadas ferramentas que já estão inseridas no dia a dia de todos, como demonstrado pelos dados dessa pesquisa do Instituto Ipsos, que coloca o WhatsApp como ferramenta preferencial de contato do médico com o representante. E se esses dois relacionamentos já estão se estabelecendo no contexto digital, o que a gente pode esperar para os próximos anos? É possível que a relação hoje secundária das indústrias farmacêuticas com os consumidores seja abandonada e predomine a construção de experiências e soluções digitais diretas ao consumidor, auxiliando pacientes na busca por informações e até mesmo otimizando os resultados terapêuticos. As ferramentas de saúde digital podem melhorar significativamente os desfechos, por meio de maior engajamento dos pacientes, adesão à prescrição e manejo da doença e do curso de tratamento. No cenário americano, o uso de dispositivos portáteis de monitoramento de atividade de saúde vem sofrendo um aumento crescente, acelerando uma tendência pré-pandêmica. As indústrias farmacêuticas podem capitalizar essa tendência e melhorar os desfechos dos pacientes, mensurando desde engajamento e aderência até o perfil de segurança e eventos adversos dos medicamentos. O contexto digital já é uma realidade também no cenário de desenvolvimento clínico. Os estudos clínicos digitais envolvem alavancar o uso de tecnologias digitais para melhorar o acesso dos participantes, seu engajamento, as mensurações relacionadas ao estudo e às suas intervenções, e tem o potencial de transformar ensaios clínicos e reduzir os seus custos. Conforme demonstrado nesse chart produzido pela IQVIA, houve um hype de adoção tecnológica em estudos científicos, mais uma vez acelerado pelo cenário pandêmico. As indústrias farmacêuticas certamente também podem e devem capitalizar sobre esse formato, utilizando as estratégias digitais de estudos clínicos para permitir maior disponibilidade de soluções para os pacientes. Muito do que discutimos até o momento está intimamente relacionado à maior disponibilidade e aplicabilidade das ferramentas de inteligência artificial. 2,5 quintilhão de dados são produzidos diariamente, e essa velocidade só vai aumentar com os avanços tecnológicos, como a maior disponibilidade dos dispositivos de mensuração já mencionados. Mas o que fazer com esses dados? A inteligência artificial é muito efetiva quando utilizada para analisar dados e recomendar o melhor curso de ação. Não é de se espantar, então, que nesse relatório do Kaspersky, publicado em 2021, tomadores de decisão na área de saúde tenham enxergado a inteligência artificial como a tecnologia mais influente para os próximos 5 anos, à frente da própria telemedicina e dos dispositivos portáteis. A inteligência artificial nos permitirá ter insights utilizando diversas fontes de dados, podendo ser aplicada aos estudos clínicos, aos estudos de vida real, que são aqueles onde as evidências clínicas são obtidas através de dados de mundo real, fornecendo informações sobre o uso, riscos e benefícios de produtos derivados de fontes que não são esses ensaios clínicos tradicionais randomizados. Também a respeito podem ser usadas para avaliar as interações com consumidores e os mesmos dados internos, além de fornecer novas maneiras para a indústria farmacêutica se conectar e engajar os seus stakeholders. Isso já é uma realidade. Em 2020, o Axei inaugurou o Inspire Lab, que é um laboratório pioneiro da indústria nacional voltado para predições em sílico e ciência de dados, para auxiliar nos processos e nas tomadas de decisão das iniciativas de inovação do Axei. Outro alvo dessa minha fala é a personalização e o foco no paciente. Por estar tão intrinsecamente conectado às necessidades da indústria farmacêutica, do presente e do futuro, esse assunto tangenciou muito do que foi discutido até o momento. Mas, certamente, por ser uma das tendências mais antecipadas desse segmento, merece ser abordado de forma protagonista. É interessante notar que a pandemia também nos traz aprendizado sobre esse aspecto. Muito se discute sobre a intensidade da variação de respostas encontradas tanto pela própria infecção pelo SARS-CoV-2, quanto para os esquemas vacinais utilizados. Até o momento, muitas das perguntas que temos seguem sem respostas. Por que indivíduos expostos repetidamente não se infectaram? Por que outros seguiram apresentando resultados positivos em seus testes, às vezes por mais de 400, 450 dias?
Apesar de ainda não termos respostas para essas questões, é fundamental entender que a busca por essas respostas é mandatória para que se disponibilize o melhor cuidado possível. Quando a gente fala em personalização, é impossível não mencionar o desenvolvimento de terapias e medicamentos personalizados. Usando os dados dos pacientes, prevê-se que será possível prover tratamentos customizados, desenvolvidos especialmente para as necessidades de cada paciente, considerando aspectos como o seu estado de saúde basal, a utilização de medicamentos, o seu perfil de metabolização e outras características genéticas que possam interferir, inclusive aquelas que são relacionadas não só ao próprio indivíduo, mas ao seu microbioma. Nós estamos nos afastando cada vez mais da ideia de que um tamanho serve a todos. Apesar de muito esperada, essa tendência ainda é incipiente e enfrentará uma série de desafios até ser amplamente disponível, passando por questões regulatórias até de acesso. A personalização também é vital quando olhamos dois dos stakeholders mais relevantes para a indústria farmacêutica, pois permeia a construção da jornada do paciente e o relacionamento com a classe médica. A transformação digital trouxe maior acesso às informações, que, apesar de complexas, podem ser apresentadas de forma palatável e estão a um clique de distância desses pacientes. Por isso, eles estão cada vez mais cientes das suas demandas e necessidades e tomam um papel de protagonista nessa jornada. O objetivo, ao final, precisa ser a melhora da experiência e dos desfechos daquele paciente. Há uma série de maneiras pelas quais a indústria farmacêutica pode atuar com essa finalidade. Eu cito aqui três delas. Uma é por meio da inovação na geração de evidência, permitindo, por exemplo, a realização de microanálises que possam customizar o enorme volume de informações e aplicá-las para as necessidades individuais do paciente. Embora isso ainda pareça distante, a evolução já é notável. Do ponto de vista regulatório, por exemplo, antecipa-se uma maior receptividade por parte das agências regulatórias dos estudos de vida real. Há também o potencial de fornecer o suporte para sistemas e entidades de saúde para que eles possam desenvolver suas próprias diretrizes terapêuticas, baseadas nos próprios dados. E isso permite aprimorar o suporte à tomada de decisão para médicos de maneira mais individualizada, aproximando esses médicos de uma população ou mesmo de um paciente específico. Outra estratégia se dá por meio da aceleração do acesso ao tratamento. Para tanto, é fundamental que haja uma articulação clara entre os aspectos clínicos, regulatórios e de farmacoeconomia, para garantir que o paciente certo receba o tratamento certo no tempo certo. A transformação e a personalização do engajamento médico também podem e devem ser mencionadas. Isso pode ocorrer através da elevação da capacidade de tomada de decisão por parte dos pacientes e dos médicos. Para que isso aconteça, é prioritário o aprofundamento do conhecimento das jornadas de ambos, o que permite adquirir insights e conhecimentos valiosos, destacando seus desafios e oportunidades e revelando aqueles pontos críticos. É possível aprender e entender, por exemplo, sobre os aspectos relacionados à escolha de uma terapia ou mesmo a sua interrupção ou rejeição. O desafio é, então, ouvir os pacientes e os médicos e agir a respeito dos insights obtidos, devendo haver uma ênfase particular em garantir que a voz dos pacientes seja representada dentro da indústria farmacêutica. A transformação que modula os próximos passos da indústria farmacêutica está em um processo particularmente acelerado. O cenário pós-pandêmico definiu o tom, e embora a reação das empresas tenha ocorrido de forma diversa, é possível antecipar que serão líderes aquelas organizações que alcançarem sucesso em construir conhecimento e, especialmente, na sua capacidade de combinar, analisar e interpretar os dados, para pautar suas interações com seus stakeholders e, por fim, melhorar os desfechos dos pacientes. Eu agradeço a todos que me assistiram na Conferência Ethos e fico à disposição para conversarmos a respeito de tendência, futuros e aprendizados da indústria farmacêutica. Por favor, fique à vontade para me contatar por meio do meu e-mail ou LinkedIn. Até breve!
Inovação, excelência e governança guiam o Axê. Farmacêutica mais inovadora do Brasil e líder em prescrição médica. O Axê leva à sociedade soluções inovadoras para contribuir com tratamentos seguros e eficazes. A excelência operacional está incorporada em todas as plantas. Em Pernambuco, estamos aptos a inspeções internacionais, EMA, FDA. Os resultados consistentes ao longo dos anos demonstram a força, a solidez e a perenidade da companhia, além da sua capacidade de gerar valor para o negócio, para o meio ambiente e para a sociedade. Acreditamos que muitos podem ter suas vidas transformadas pelo que fazemos e seguimos cumprindo nosso propósito de levar mais vida às pessoas, onde quer que elas estejam. Axê, mais vida para você.